noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor. Quando eu digo mais um culto, por mais que ele seja de alguma maneira algo que a gente está repetindo cada domingo, eu que estou aqui e você que está aí, nós dois sabemos que o culto é absolutamente único e especial. Então, eu estou nessa noite convidando para um culto especial. Quando o salmista dizia cantar um cântico novo, ele não se referia a outra coisa, a não falar e cantar e transformar em canção algo absolutamente especial, algo que é inédito para o momento. Faça isso. Faça ao Senhor, apresente ao Senhor um culto especial. Senhor, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, para contemplar a Tua formosura, a Tua beleza, para dizer que Tu és o Deus que amamos, para dizer dos Teus atributos comunicáveis e incomunicáveis, para dizer que Tu és o nosso Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Tu és formoso. Tu és formoso, Deus amoroso, em Ti confio, não temerei jamais. Tu és formoso, Deus amoroso, em Ti confio, não temerei jamais. És meu refúgio e fortaleza, és minha glória, minha vitória. Tu és meu Deus, Tu és Jesus, Tu és eterno, Deus sempiterno, és meu tesouro, Rei de justiça e paz. Tu és eterno,
és minha glória, minha vitória. Tu és meu Deus, tu és Nós acreditamos na fidelidade de Deus. Nós sabemos a quem servimos. Mas às vezes as confusões da vida, os medos que temos, os sustos que tomamos, as dúvidas que sobem ao nosso coração, parecem que de alguma maneira fazem a gente esquecer dessas coisas. Coisas simples, coisas absolutamente intrínsecas e inerentes a nós, a nossa convivência com Deus. Mas existem dias que nós esquecemos disso. Esquecemos que Ele é fiel e que Ele não falha. Para você que hoje está vivendo muita confusão na cabeça, está vivendo muitos apelos, muitos aportes, queria dizer para você, é tempo de lembrar a fidelidade do Senhor. É tempo de lembrar de tudo que Deus já tratou com a gente. É tempo de não só lembrar, mas transformar isso em palavras. Se os dias têm impedido a gente transformar em palavras isso, faça isso agora. Cante a fidelidade do Senhor. Diga que Ele é fiel, mas cante com o coração. Tu és fiel, Senhor. Hino 32. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás.
Crer na soberania de Deus é uma bênção. Crer na soberania de Deus é uma tarefa que a gente recobra a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ideal seria que cada vez que isso acontecesse, eu lembrasse na soberania de Deus. Eu lembrasse de quanto Deus está no controle. Para você que de alguma maneira vive um momento de dúvida, como eu falei, de angústia e até descrente se realmente as coisas estão tão no controle assim, queria orar com você agora e te dizer que o nosso Deus é soberano. Melhor, a Vivian vai orar para que a soberania de Deus se instale não só nos nossos ouvidos, mas na nossa alma. A crença de que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre esse momento que vivemos, sobre as perguntas que fazemos. Nosso Deus é soberano. Pode orar. Amém, Senhor, obrigada porque estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o universo, sobre tudo. Porque antes que qualquer coisa existisse, o Senhor já era. Porque foi isso que o Senhor falou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor é atemporal, o Senhor foi que criou o universo, foi que criou todas as coisas, foi que nos criou. Senhor, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós dizemos que confiamos no Senhor, mas nós sempre queremos fazer alguma coisa para nos sentirmos mais seguros, sem perceber, sem internalizar que essa soberania pertence a Ti. Então te peço nesse momento, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, com a nossa pequenez, a entendermos, Pai, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, que o Senhor tem o poder sobre tudo que acontece conosco, que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que o Senhor permita, e que essa Tua soberania é o que tem de nos fazer ficar tranquilos em mares agitados, Senhor. Eu te peço por cada pessoa que está escutando essa oração nesse momento, que sinta a paz que excede a todo entendimento, que possa se sentir nos Teus braços e confiar plenamente na Tua soberania de Pai, de Deus e de Senhor e de Criador de todo o universo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Já que nós oramos, vamos transformar isso em canção nossa, dizendo: nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o universo, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.
face das águas. Foi Ele quem criou o universo e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir, eu mandei para você, Vivian, os textos bíblicos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos diante de Ti e de prestar culto. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Êxodo 16, de 2 a 8. Pode ler. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E agora, Mateus 4, pode deixar que eu leio. Mateus 4. Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O deserto ele tem um conteúdo simbólico muito forte na Bíblia Sagrada. E talvez a gente se encontre com muitas palavras falando do deserto. Passou pelo deserto, e isso é lugar comum. Nós falamos nisso porque a gente, de alguma maneira, trouxe essa consigna para a nossa vida, essa relação do deserto com sofrimento, com penúria, com passagem por dificuldade, e não necessariamente as coisas são nessa ordem. O Gênesis mostra as pessoas, aquele casal, o primeiro casal se distanciando, sendo expulso, indo para o deserto. As histórias parece que começam ali, não só pela geografia daquela região,
mas pelo valor que o deserto já existia no coração de quem lá vivia, quem vivia no entorno. Moisés recebe a palavra do Senhor no deserto. O povo caminha pelo deserto por 40 anos. E Jesus é levado para o deserto. Então, ele tem esse lugar, que é um lugar muito simbólico na nossa vida. E a gente precisa extrair de exemplos assim, de exemplos que a gente encontra na Bíblia, coisas que falem para o nosso coração. O deserto é um lugar onde a gente não tem ponto de apoio. Talvez seja por isso que ele seja escolhido, porque a gente está destituído, a gente está sem roupa, a gente está sem nada para contar. No deserto não importa dinheiro, não importa casa, não importa cultura, não importa. O deserto, ele não tem os valores que são sociais, eles são relativizados no deserto. Eu acho que a morte do presidente do Santander de Portugal mandou um recado para mim, e talvez tenha mandado um recado para você também. O recado que ele manda, que essa morte manda, é que quando a gente está no deserto, a gente fica meio que igual, porque a única coisa que muda no deserto é justamente o coração de quem lá vive e o significado que cada um traz para o deserto que vive. O deserto é um lugar de pesquisa interior. Lá eu me encontro comigo mesmo. No deserto eu me encontro com o bem, e no deserto eu ouço a voz do mal. É no deserto que eu consigo ouvir bem claramente a voz do bem. Eu não estou falando aqui de maniqueísmo, eu não estou falando de batalha espiritual, não é nada disso. Eu estou dizendo que o deserto é um lugar de solidão. Por mais que seja acompanhada, o deserto é um lugar de solidão. Mas também o deserto é o lugar dos maiores encontros registrados na Bíblia, também aconteceram no deserto. E talvez o deserto seja uma oportunidade de um encontro seu com o Senhor. O tempo no deserto seja a oportunidade desse cara a cara. Deus e o diabo na terra do sol. Nesse aspecto, eu quero que você consiga identificar que um deserto se ergueu do seu lado, que um deserto se ergueu em torno de você. Porque às vezes a gente pode estar numa paisagem absolutamente propícia e de repente a gente não tenha se dado conta que mudou de região. Não sei se você já tiveram a oportunidade de viajar. Existem regiões no mundo que tem trechos bem floridos e trechos até com oferta de plantação. E logo em seguida, você está no carro, é muito estranho. Eu vivi isso numa das viagens que eu fiz. De repente, você está vendo plantação e de uma hora para outra tudo fica desértico. Porque, assim como no carro, a gente nem sempre percebe quando o deserto se instalou. Mas a gente tem horas que a gente se dá conta que já está dentro dele. O povo passou 420 anos preso no Egito. E Moisés vem com uma promessa, vem dar conta de uma promessa feita até a Abraão, que o povo receberia a terra. E Moisés recebe essa promessa e reescreve essa promessa para a sua vida. E o tempo começa a correr, e essa história é contada na perspectiva do tempo. O povo deveria levar 3 meses para chegar até Canaã, 3 meses. Aliás, o povo chega em 3 meses, mas o povo não entra, e roda por 40 anos, porque aqueles que ali estavam precisavam entender alguns recados
da escola do deserto. No deserto, muita coisa interessante acontece com a gente. No deserto, muita coisa diferente acontece com a gente. A gente, por exemplo, passa a dar valor a pequenas coisas, um copo d'água. Um copo d'água não tem valor nenhum. Mas tem situações que um copo d'água, ele tem um valor enorme. Não sei se você já viu alguém fazendo maratona nessas regiões desérticas. Um copo d'água, ele cresce, ele fica valioso. Porque no deserto, a gente consegue entender que o que determina o valor das coisas não são as coisas, mas o lugar onde elas estão. Um lugar onde nós estamos em relação às coisas. Acho que nesse período a gente vai dar valor a mais coisas. A gente vai dar mais valor à família, a gente vai dar mais valor ao barbeiro. Anteontem eu cortei o cabelo. Pediram para a Alcina cortar, não, foi eu. Por isso que está assim, essa coisa bonita. Eu fui no tanque, peguei a máquina e cortei o cabelo, passava a mão aqui atrás. Mentira, um barbeiro é tudo que eu precisava. A gente vai dar valor também à pessoa que trabalha limpando a nossa casa. Como essa pessoa tem valor, que às vezes a gente talvez não tenha atentado tanto. Eu acho que a gente vai dar valor também à nossa casa. A gente vai dar valor às calçadas. Está na hora de você dar mais valor a coisas que realmente valem a pena. Entender que a gente precisa dar mais valor às pessoas. O deserto faz isso com a gente. Mas o deserto, ele é um momento onde a gente deve evitar um truque. Uma das coisas que aparecem no deserto, a gente pensa que no deserto é lugar de miragem. Você que estudou física sabe que tem a ver com a incidência da luz e parece estar refletindo. Então, você já conhece essas coisas todas. Então, você acha que vai ter visão de oásis no deserto. Na verdade, o que aparece no nosso deserto existencial é a comparação. Às vezes, a gente compara coisa no deserto. Eu acho que cada um sabe o que está passando. Eu ontem vivi uma situação engraçada que eu peguei a minha mulher falando ao telefone. E ela estava falando assim: ele fez isso? Aí eu já botei o ouvido para ouvir, né? É mesmo? A coisa aqui em casa não está assim, não. Aí eu botei os dois ouvidos nesse momento. Quer dizer que teu marido ontem fez empadinha. E ele pintou o armário. Miserável, né, gente? O miserável fez empadinha. O miserável pintou o armário. E ela abriu uma comparação. Não, a coisa não está aqui. Aqui em casa está muito longe disso. Agora eu quero te falar de maneira séria. A comparação, ela é uma coisa que nos adoece. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o deserto que eu passo, ele está pior do que o deserto que o outro passa. Às vezes, como o outro se comporta no deserto, como ele corre, a maneira como ele corre, eu me comparo com ele e isso aumenta o meu sofrimento. Recados do deserto: não compare. Não se compare a ninguém, não tente correr no ritmo de ninguém, porque, na verdade, cada um sabe o seu ritmo de correr no deserto. Cada um sabe o deserto que vive, porque o deserto, ele é pessoal. Essa experiência no deserto, ela é absolutamente pessoal. Porque você vai ver o pessoal, o povo de Deus passando pelo deserto, e eles tendo no deserto comportamentos muito diferentes. Porque a gente cansa de censurar o povo de Deus, como o povo de Deus na caminhada do deserto foi leviano, como o povo de Deus lidou mal com a caminhada no deserto, e não é verdade. Existem trechos na própria passagem pelo deserto que mostram como o povo mostrou fé.
Dois podem estar na mesma casa, estar vivendo desertos diferentes. Vou contar uma coisa para você. Eu estudei um texto poético que falava sobre as estações do casamento. Aí o texto falava do verão, do casamento, quando as coisas estavam muito quentes, a curtição do corpo, a própria relação sexual, as coisas estavam bem, verão, tórridas, quentes. Em seguida, fala de uma etapa do casamento, que é uma etapa que muitos gostam, especialmente algumas mulheres valorizam muito esse tempo, que é o tempo da primavera, onde as coisas são mais românticas, onde as coisas têm um colorido. A oferta de cor é muito grande na primavera. E um dos tempos do casamento é o tempo do outono, a caída das folhas, o pensar, o avaliar, o sondar, o tempo de balanço. E às vezes as pessoas se encontram com o inverno, que é o tempo do recolhimento, do encastelamento, é o tempo de perder, da gente ver que as plantas perdem as folhas. Às vezes a gente está num relacionamento, dois estão na mesma casa, dois estão na mesma cama, mas eles estão em estações do ano diferentes. Às vezes você acha que está na primavera, que está no verão, e você está dormindo com alguém que está no inverno. Você precisa ter sensibilidade para entender que nem sempre a gente está na mesma estação no casamento. Às vezes você está vivendo a vida como ela é, uma vida normal, e aquela pessoa que está do teu lado tem um inverno instalado dentro dela e você não percebe. Aliás, você não quer olhar. Às vezes, dois estão na mesma casa, mas vivem em desertos diferentes. Eu não quero ser alegórico nesse sermão, mas eu queria que você se encontrasse com as metáforas que o próprio texto, tanto que eu li do Antigo Testamento como do Novo, quantas coisas eles comunicam com a nossa vida. O deserto é o lugar da gente descobrir sobre a nossa futilidade. Tem coisas que eu achava que eu não conseguia viver sem elas. E depois desse tempo de pandemia, eu descobri que eu posso viver sem elas. Talvez eu tenha que parar de inventar necessidades. Quando isso tudo passar, que as lições do deserto tenham entrado para a sua vida e você pare de inventar necessidades. Pare de achar que sem aquilo você não vive, sem aquilo você não é feliz. Põe o pé no chão. Nós caímos no conto que precisamos de muito para viver. E não precisamos, porque esse tempo é um tempo de uma nova condição. O erro do povo, no primeiro texto, na primeira sessão do deserto, justamente está ligado a essa palavra, condição. Eles não se atentaram à condição. Nós falamos aqui de um povo que era livre, que se tornou livre depois que foi liberto de 420 anos de opressão. E eles não entenderam que a condição que eles viviam agora era absolutamente maior, melhor, mais rica do que eles viviam anteriormente. Quando o povo caminha pelo deserto, ele não entende que não são mais escravos. Ele não entende que as coisas melhoraram e a promessa de vida para os filhos, e a condição de vida para os filhos, essa condição melhorou. Eles não lembram que depois que das memórias de José desaparecem, chega uma estrutura de faraós que mudam o caminho do tratamento com o povo escravo, que escravizam de maneira amarga esse povo escravo. Mas o povo chega no deserto
e começa a reclamar e murmurar da sua condição. Queria dizer coisas para você. Tem gente agora em casa, com a família, vendo ouvindo essa mensagem, participando desse culto, vendo o Hélio tocar, vendo a Vivian cantar. E tem gente agora agoniada porque não tem uma UTI. Tem gente agora agoniada porque não sabe o que vai fazer, porque o quadro não melhorou e o médico diz assim: eu não tenho mais nada para fazer. Reconheça a sua condição. Você mudou, você tem uma coisa boa, você tem casa, você tem saúde, você pode respirar. Eu participei de uma reunião de oração. Qual é o motivo de gratidão? Aí Simone pega a palavra e fala assim: eu queria agradecer a Deus porque eu consigo respirar completamente. Então, cara, para de murmurar, para de reclamar, para de perder noites e noites por coisas que só servem para cá. Para de reclamar porque as coisas não saíram como você queria. Presta atenção que a gente precisa entender que quando a gente está no deserto, a gente precisa avaliar qual é a nossa condição no deserto. O povo andava com a nuvem em cima durante o dia e com a coluna de fogo para aquecer as noites. As roupas não envelheciam, os sapatos não arrebentavam. O texto diz que as cordonizes caíam, gente, que eles pegavam o pão. Então para de reclamar, porque tem muita gente hoje sonhando com os teus problemas, e é um monte de gente hoje sonhando com o teu problema. Teus problemas são sonhos de muita gente. Eu repito isso em vários sermões. Pare de murmurar. O deserto também fala sobre a questão do tempo. Por isso, 3 meses até Canaã se transformam em 40 anos. Tem gente que está em casa e não está em home office, mas está em casa, mas diz que o tempo ainda não dá. Tem gente que não, por que você não almoçou com a gente? Porque eu estava fazendo outra coisa, porque o tempo ainda não dá. Sabe por quê? Porque não entendeu que corria, mas não tinha por que correr. Muitas vezes a gente corre, mas não sabe. Parecemos o coelho da Alice no País das Maravilhas. Corremos, e não sabemos por quê. Então o deserto, ele fala do nosso tempo. É tempo de parar um pouco, é tempo de sentar, é tempo de reavaliar as suas prioridades. Eu não tenho tempo, não é verdade. Não é verdade. Eu sei que esse tempo de clausura, esse tempo de quarentena, fez com que a gente se reinventasse profissionalmente e trabalhasse. Alguns trabalham até mais. Eu sei disso, eu não estou fora da realidade. Mas eu não estou falando de todos, eu estou falando para você, que não tem essa demanda. O deserto nos faz o convite de reavaliarmos o nosso tempo. Existem coisas que precisam desacelerar. E existem coisas que não podem ser aceleradas. Não dá mais para continuar falando. Fala, filho. Fala rápido. Porque você está em casa com ele. Porque ele está vivendo esse momento novo com você. Não dá para você ficar impaciente na hora de ouvir a mulher. Não dá para você fazer esse seu julgamento do que é relevante, do que não é relevante numa conversa. O deserto nos ensina que as coisas não podem ser aceleradas. Eu gosto da ilustração de que a gente às vezes quer que as plantas cresçam e a gente fica puxando as mudinhas.
como se a gente pudesse fazer elas crescerem mais rápido. Não adianta você puxar a mudinha, o máximo que você vai fazer é arrancá-la do chão. O deserto nos ensina que as coisas têm tempo para acontecer. O deserto é um capítulo da nossa história. O deserto não é a nossa história. Então calma, vai passar. Talvez você tenha entendido que esse momento é o último momento da tua vida, você vive a tragédia do imediato, a tragédia da mudança, a tragédia. O deserto é um capítulo. O deserto não é o todo. Ah, pastor, mas o povo passou 40 anos no deserto. Precisa entender que 40 anos, não estou dizendo que não aconteceu, entenda bem, para não falar o que eu não disse. 40 anos no deserto, 40 anos choveu, 40 anos, 40 dias e 40 noites o Senhor Jesus foi tentado no deserto. 40 você está passando o quê? Na quarentena, mesmo que ela seja 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, mas é quarentena. Porque esse valor simbólico do número 40 está ligado ao tempo de Deus. Alguns reportam isso ao tempo necessário das coisas. Então, esse capítulo não é o definitivo, não é o único, mas é o tempo, é o seu 40 necessário. O deserto fala da oportunidade que a gente tem de ser curado. Muita coisa está aparecendo agora no deserto, muita coisa que eu não queria tratar, muita coisa que eu não queria conversar, mas o deserto, ele é uma oportunidade da gente ser curado. Então, não desvie do deserto, aproveite esse tempo de cura, porque sentir alívio, às vezes, a gente tem que passar por alguns apertos, por algumas dores, na limpeza de alguns ferimentos, ou de coisas que estão guardadas debaixo da pele há muito tempo. Nós precisamos dar um significado ao deserto. Nós precisamos que esses dias difíceis que eu atravesso na vida, não só da pandemia, não só do coronavírus, mas esse tempo de deserto que eu vivo tenha um significado para a minha vida. Qual é a importância desse tempo na minha vida? Qual é o título que você daria a esse capítulo? Qual é o título que você dá a esse capítulo que está vivendo na sua vida? Você precisa criar significados para o deserto. O maior deserto que o povo viveu não foi um deserto geográfico. O maior deserto que Moisés viveu não foi um deserto geográfico, climático, com extremos de temperatura, não é isso. O maior deserto que Moisés viveu foi um deserto de relacionamento, foi um deserto justamente existencial, mas aquele deserto existia para a melhoria dele, para a melhoria do povo. O deserto, ele também ensinou coisas para Jesus, e a vida de Jesus no deserto também ensinou coisas para a gente. A vida de Paulo no deserto, antes dele retornar e tomar a vida, também ensinou coisas para a gente. E nesse exemplo de Jesus, a gente precisa entender que não foi o diabo que conduziu Jesus para o deserto. O texto diz o quê? Que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz para o deserto. É claro que, para ser menos doloroso, você vive dizendo que é o diabo que te conduziu para o deserto.
E quem te trouxe para esse momento não foi outra pessoa, senão o Espírito Santo. O texto fala ainda que o deserto provocou, tentou instalar em Jesus uma crise de identidade, uma crise de valoração pessoal, porque Satanás, de maneira muito hábil, fala: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Esse preâmbulo, antes da proposta que ele trazia para Jesus, de alguma maneira, botava em xeque a própria identidade do Filho de Deus. Ele tinha acabado de vir do Jordão, e no Jordão tem uma frase do céu que ecoou por todo canto, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Todo mundo ouviu aquilo, não foi só Jesus. Quem estava em volta no momento do batismo dele ouviu aquilo, e não foi só Jesus, mas quando ele estava sozinho no deserto, ele ouve a mesma coisa, mas de maneira diferente, de maneira invertida pela boca do diabo, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, prova o que tu acabou de ouvir no teu batismo. Então, Jesus não precisa provar nada para o diabo, e ele, ao contrário disso, ele usa aquela oportunidade para nos mostrar das suas certezas, porque Deus sabia das certezas de Jesus, ele sabia das suas certezas, mas que bom que ele passou no deserto para nos ensinar e para nos mostrar que algumas certezas precisariam ser colocadas para fora, certezas que apareceriam com a fome, com a dificuldade, com a tentação de mostrar que ele realmente tinha poderes sobre os seres da natureza, mostrar que ele dominaria o mundo, que o mundo é do Senhor Jesus, mas que na verdade não aquele mundo físico não interessa, os poderes daquele mundo físico não interessavam a ele. Nesse tempo, a gente tem que entender que o Senhor colocou para fora que nem só de pão vive o homem, e nem só das palavras do deserto o homem vive. O homem vive do que procede da boca de Deus. Nesse tempo que você está sentindo falta de tantas coisas, eu desejo que você sinta falta, não das ofertas do deserto, mas daquilo que procede da boca de Deus, daquilo que vem da boca de Deus. Esse tempo é um tempo que eu preciso viver, não das ofertas do deserto, mas daquilo que procede da boca de Deus. Qual é o legado do deserto? O legado do deserto é que, por mais que a gente ache que é um tempo de sofrimento, pode ser justamente um tempo de presença de Deus na nossa vida. Por mais que a gente ache que é um tempo só de solidão, que também é um tempo de solidão, mas não é um tempo só de solidão, é um tempo de absoluta companhia. Qual é o legado que o deserto vai te deixar? Qual é o legado que esse tempo vai deixar sobre a sua história? Qual é o legado que esse tempo vai deixar sobre a sua família? E eu queria sugerir algumas coisas. Espalhe vida no seu deserto. Use o seu deserto para fazer florescer algo na vida de alguém. Aliás, floresça no seu deserto. Faça florescer a vida de alguém. Abra mão dos adubos do rancor, da reclamação. A censura ao povo não era simplesmente eles não entenderem o que estava acontecendo e eles reclamaram. Pelo amor de Deus, esse tempo é um tempo da gente diminuir as nossas reclamações. Esse tempo é um tempo da gente entender qual é a nossa condição. Lembre algumas verdades. Queria que vocês tocassem O Senhor Me Levanta. Pode ir para a posição para tocar O Senhor Me Levanta. Algumas verdades, e eu estou me despedindo do sermão, eu queria que você prestasse atenção.
É impossível passar pela vida sem passar por desertos. Nós todos passaremos. Deuteronômio 8,16 diz: no deserto ele te provou, mas para te fazer bem. No deserto ele te provou, mas foi para te fazer bem. O deserto serve para que eu veja o que está no meu coração. Eu não sei se vocês lembram, quando Abraão leva Isaac para apresentar, a gente pensa assim: Deus testou. Deus não testou Abraão. Deus queria saber o que estava no coração de Abraão. Deus sempre soube o que estava no coração de Abraão. O que Deus queria era que Abraão soubesse o que estava no seu coração. É que eu, ao ler a palavra, eu entendesse o que estava no coração de Abraão. Porque o deserto da vida de Abraão fez com que ele colocasse para fora suas maiores convicções. Então eu quero dizer para você que esse tempo é um tempo de você colocar para fora as suas maiores convicções. Bota para fora. O deserto mostra quem somos. O deserto mostra o que somos capazes de fazer. O deserto mostra em quem cremos. Essa relação na comparação dos dois textos. Ambos vivem o deserto, o povo e Jesus Cristo. Mas o deserto denuncia o que está dentro de nós. O deserto me ensina que eu não vivo só de pão. O deserto me ensina que eu vivo é da palavra que vem da boca de Deus, que procede da boca de Deus. O deserto me ensina que as minhas garantias não estão na terra que mana leite e mel, porque dá a impressão de que Canaã é o ponto final, e não é o ponto final, porque as garantias não estão na terra que mana leite e mel, nunca estiveram. A garantia sempre esteve no Senhor. Porque o leite e mel da terra vira secundário, vira pequeno diante da companhia do Senhor. Às vezes a gente precisa entender que as minhas garantias não estão no ponto que eu cheguei, no lugar que eu estou, mas as minhas garantias estarão sempre no Senhor. Às vezes a gente se pergunta assim: como é que Deus vai me abençoar nesse deserto que eu estou passando? Como é que a mão do Senhor vai chegar na minha vida? Como é que a mão do Senhor vai cuidar de mim? Está na hora de mudar essas perguntas. Como eu vou florescer no deserto? Como eu vou florescer no deserto? Que sementes eu vou jogar no deserto? Aprenda a dar boas-vindas ao deserto. Isso é meio terrível de pensar, né? Mas aprenda, porque você pode não estar vivendo um tempo de opressão, mas você pode estar vivendo um tempo de bênção. Aprenda a dar boas-vindas ao deserto. Jesus vive uma coisa maravilhosa no deserto. Depois de enfrentar o tempo, a fome, o frio, a última linha do capítulo do deserto que Jesus vive, sabe qual é? Os anjos o serviam. Porque a gente precisa ter essa certeza que os anjos nos servem no deserto. Você receberá a presença do Senhor, a amizade do Senhor, a certeza que os anjos nos servem no deserto e no tempo certo. A gente não precisa transformar pedra em pão, a gente não precisa dar ouvidos aos ecos do deserto, aqueles que nos convidam a deixar de sermos quem somos, ou deixarmos de olhar para Deus como devemos olhar. Mas no deserto Deus providencia anjos para servir-nos, cordonizes, pães, maná. Deus providencia águas doces, porque Deus sempre esteve conosco no deserto, e Deus está com você. Queria dizer que nós todos carregamos em nós uma espécie de fome,
uma fome que se recusa a saciar-se. Essa fome era a fome que o povo carregava também. A gente carrega em nós esse sentimento de achatamento, de sofrimento, de nos sentirmos menores. Queria dizer para você que o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe nos ombros e bota a gente aqui, ó, enquanto atravessamos nossos dias pelo deserto, porque o Senhor nos levanta. Desejo que você entenda que esse tempo de deserto, o Senhor nos levanta, o Senhor te levanta. Então cante comigo, cante com a Vivian essa canção, mas faça dessa canção a sua oração, pedindo: Senhor, nesse deserto, que eu sinta claramente que o Senhor me levanta. Quando em tristeza e abatida estou, e de aflições pesar meu coração, então minha alma no silêncio espera até que vens e me trazes junto a ti. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, pairando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que aprendi, sou forte pra lutar. Eu trago em mim lembranças, uma fome, um coração que anseia descansar, mas mansamente tomas o meu nome e o vazio perde o seu lugar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, pairando sobre o mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, pairando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. E foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Senhor, no deserto que estamos, pois de termos enfrentado tanta coisa,
Nos dá a certeza da tua companhia, da sombra durante o dia, do calor durante a noite. Nos dá a certeza que tu nos guardes e essa estação, esse tempo, esse capítulo passará. Mas nos faz melhores do que somos, do que fomos, quando cada dia desse cessar. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Queria dizer para você que nós estamos vivendo momentos bem fortes na igreja. Temos que lutar por sustento, temos que lutar por dar conta das coisas, temos que atender as pessoas. O critério que a igreja tem é esse: nós atendemos primeiro os da fé, como a Bíblia manda. Nós atendemos em seguida todos que estão ligados, as crianças que estão ligadas aos projetos sociais. Essa é a sequência que nós escolhemos, a sequência que nós definimos. Primeiro os da fé. Mas tem sido um desafio, viu? Ajudar e dar conta disso. Precisa que você seja fiel nos seus dízimos. Será preciso que você se comprometa e que você faça escolhas nesse tempo. E que a escolha que você faça nesse tempo seja uma escolha de sustentar a casa de Deus, entendendo que a casa de Deus sustentará outros processos. Não abra mão da fidelidade nesse tempo. Desertos, todos passamos. O que muda é como nos comportamos no deserto. Comporte-se com fidelidade. Recebi a bênção. O Senhor vai diante de ti mostrando caminhos. E o Senhor vai por detrás de ti te livrando do homem violento. O Senhor caminha ao vosso lado na caminhada do deserto, emprestando o ombro para o seu cansaço. Que o Senhor caminhe sobre ti, lembrando-te que há um Deus maior que vela por ti. Que o Senhor caminhe dentro de ti, te lembrando quem tu és e quem é o Deus que tu serves. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo e a companhia do Espírito Santo siga contigo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.